USMLE, United States Medical License Exam, é o nome das provas. Então, a gente chama o processo de USMLE, eu estou fazendo o USMLE, eu fiz o USMLE, porque não tem nome, né, o processo. Validação do diploma médico nos Estados Unidos. E a gente acaba chamando de USMLE. Mas o USMLE é a prova. E o USMLE Step 1 e o USMLE Step 2, que são as provas para validação. E o USMLE Step 3, que é a prova de prática médica não supervisionada, que você pode escolher fazer antes da validação, para se livrar logo, ou fazer durante a residência. Eu fiz durante a residência. Beleza? Então, a gente tem Step 1, Step 2, OIT. Posso validar o meu diploma nos Estados Unidos sem sair do Brasil? Sim. Por quê? Porque os centros aplicadores de prova, do Step 1 e do Step 2, têm várias capitais brasileiras. E o OIT você pode fazer também nesse centro, mas você também pode fazer em casa. Beleza? Então, são duas provas médicas e uma prova de inglês. As provas médicas são as mesmas que quem faz medicina nos Estados Unidos tem que fazer, não tem diferença nenhuma. Nada mais justo, né? Então, eles não podem exercer a medicina nos Estados Unidos sem fazer essas provas. Inclusive, tem uma grande discussão no Brasil sobre a OAB da medicina, né? A qual eu sou super a favor. Nos Estados Unidos, eles têm isso. Porque você não pode exercer a medicina sem ter passado no Step 1, sem ter passado no Step 2. Beleza? Então, mesma coisa para a gente. Só uma provinha a gente faz a mais, adicional, que é a prova de inglês. Tá? Essa prova de inglês não tem limite de tentativa, não marca o seu histórico. Você pode fazer ela 10 vezes. O ICFMG, que é o órgão que regula a validação, não quer nem saber, só quer que você mande o pass na hora de você receber o seu diploma validado nos Estados Unidos. Então, é validar e aplicar. O que eu faço após validar? Eu aplico. Então, eu valido e eu aplico. Então, eu gosto de dividir entre uma parte mais objetiva, que em última instância, validar, estudar para a prova, né? É estudar, é o quê? Ler livro, é fazer questão, é assistir aula, é isso. É uma parte mais objetiva. É você no seu dia a dia, na sua rotina, na sua trajetória. E uma parte um pouco mais qualitativa, que é aplicar. Que exige o quê? Poxa, seu currículo bem feito, seus documentos bem desenhados, né? Seu personal statement bem escrito, que é uma redaçãozinha da sua história de uma página, né? Então, é uma entrevista, um networking que você faz, é um estágio que você faz. Então, é uma parte que envolve o feeling. A RD resolve os dois. Mas parece para você que a maior resolução está aqui. Mas a maior resolução nossa está aqui. Tá? Na experiência que nós temos do que é bom e do que é ruim fazer. Do que você deve fazer e do que você não deve fazer. Além do conhecimento e do networking conosco, que também é poderoso. Beleza. Eu vou validar e aplicar. Agora vamos começar do máximo início. Vamos dizer que você tomou sua decisão agora. Você tomou sua decisão agora. O que você tem que fazer? Bom, você pode ir no World Directory of Medical Schools e conferir se a sua faculdade está lá, apta a fazer o processo. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no World Directory of Medical Schools, eu posso botar em Search e eu posso botar pela cidade. Sempre procure pela cidade. Vou botar Rio de Janeiro, que é a cidade da minha faculdade. Vou procurar a UERJ, que está aqui. Vou vir aqui em Sponsor Notes. Vou aqui embaixo e vejo que desde 1953 a UERJ está apta a validar o diploma nos Estados Unidos até atualmente. Current, até atualmente. Acabou. Rafael, minha faculdade é nova. Se a sua faculdade é nova, pode ser que não esteja aqui. Rafael, minha faculdade não tem Sponsor Notes. Você pode cadastrar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós temos na RD uma cartilha de passo a passo para isso. Então, é só uma questão burocrática. A gente tem alunos, por exemplo, gente, é a faculdade do mundo inteiro cadastrado. Da Índia, do Paquistão, da Venezuela, da Bolívia, do Paraguai, de Cuba. Então, é só uma questão de cadastrar a sua faculdade. Tem um processo burocrático. Então, a gente tem alunos que começam a estudar para o Step 1 enquanto o processo corre, tá bom? Beleza? Mas é assim que você faz. Checa se a sua faculdade tem Sponsor Notes. Beleza? Sua faculdade tem Sponsor Notes, ou você decidiu cadastrar, você vai, então, para o passo burocrático número 2, que é criar o seu USMLE Number. Isso é o número do processo. É um número vitalício. Tá? E para criar esse número, você vai no site do ICFMG, que é o órgão, como eu falei, que regula toda a validação de qualquer médico que se formou fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Rafael, se o cara é americano, como a minha filha mais nova, Aurora, ela é americana,
Se ela faz medicina no Brasil, ela tem que passar pelo ICFMG? A Aurora tem que passar pelo ICFMG. Porque ela é americana, mas ela fez medicina fora dos Estados Unidos. Então, ela é uma International Medical Graduate. Ok? Beleza? Então, você vai no site do ICFMG, você vai em Online Services, você vai em Physicians, for Physicians, médicos, e você vai clicar aqui em Iowa, Interactive Web Applications. E você vai aqui, ó, aqui eu já tenho meu número, né? Óbvio, mas você vai aqui nessa terceira opção, porque você nunca teve um número, vai clicar, vai preencher um formuláriozinho, vai receber em no máximo 5 dias o seu número no seu e-mail. Aí você já tem um número. O que você precisa fazer depois disso? Agora, entrando no RD? Mais nada. Mais nada. Você pode até fazer o formulário logo de identificação, que eu vou explicar, e depois do formulário, mais nada. Tá? Rafael, eu tenho que começar agora e pagar o meu Step 1? Não. Você só vai pagar quando você estiver mais perto da prova. Você que decide a data. Você que decide quando você vai fazer. Para que você vai pagar agora? Você tem que fazer um cronograma de estudos, inclusive a RD traça um cronograma diário de estudos para você. Tem um cronograma diário de estudos, né? Então você vai saber, não, vou fazer meu step mais ou menos em tal mês, tal ano. Beleza. Quando der 3 meses antes, você paga a sua prova, tá bom? Então você criou o seu número, recebeu o seu número no e-mail, tá acompanhando? E aí você vai voltar lá, e quando você voltar lá, você já tem um número, igual a mim. Aí você já pode fazer o login. O número é para isso, tá? Você fez o login. Quando você fizer o login, a primeira coisa que vai te aparecer é a aplicação aqui, ó, para um formulário de identificação. Eles dão um número aí de 186. É um formulário de identificação. Para que isso, Rafael? Oxe, porque tem gente validando do mundo inteiro. Eles querem ter certeza que o Rafael é o Rafael mesmo. Então, tem um cartório online que eu vou ter que aparecer lá com o meu passaporte, mostrar o meu passaporte enquanto está do lado da minha face ao vivo, criar uma assinatura online. Esse cartório online não dura nem 5 minutos. Esse cartório online ele vai informar ao ICFMG, falando assim, está confirmado, pode seguir, Rafael, Rafael mesmo. Acabou. Para de fazer qualquer coisa burocrática agora. Só estuda. Só estuda. Beleza? É isso que você faz no começo. Cria o seu número, confirma a sua identidade, estuda. Acabou. Beleza? Quando chegar 6 meses antes de fazer sua prova, por que eu falo que você tem que pagar 6 meses antes? Não posso pagar um pouquinho mais perto, Rafael? Pode. Mas por que 6 meses antes? Porque você nunca vai estudar tanto quanto depois de você pagar $1.200 numa prova. Você pagou, você é meu amigo, você vai estudar como nunca, porque você tem uma data específica. Você fica, estou estudando aqui, estou fazendo aqui. Não dá certo. Quando você paga, você acelera, né? Você fica mais objetivo, você se dedica mais. A gente funciona sob pressão, né? Então, nesse momento que você pagou a prova, e você vai escolher os 3 meses dentro dos quais você vai fazer a prova. Se chama período de elegibilidade. Período de elegibilidade. Então, digamos que eu escolhi fazer em janeiro, fevereiro ou março. Foi onde eu escolhi. Eu não escolho a data exata ainda, só o período. Nesse momento, eu preciso confirmar as minhas credenciais. Lembra que eu confirmei quem eu sou? Agora eu tenho que confirmar que eu estudei aonde eu disse que eu estudei, que é na UERJ. Ou se você ainda é estudante, você tem que confirmar que você ainda estuda aonde você disse que estuda. Você vai fazer uns trâmites burocráticos para essa confirmação. Depois disso, você pode marcar a data exata da sua prova dentro daqueles 3 meses que você tinha selecionado. Quando entrar nos 3 meses, por exemplo, agora a gente está em outubro, mas quando eu entrar nos 3 meses, entrei em janeiro, eu falo assim, não estou pronto para a prova. Eu posso jogar mais 3 meses para frente. Eu posso jogar, era janeiro, fevereiro e março, eu posso jogar abril, maio e junho. Eu posso fazer até o final de junho. Então, eu posso adiar a prova até 3 meses para frente. Beleza? Quando eu paguei essa prova, eu uso um link para fazer o upload do meu diploma médico e do meu diploma médico, sempre com a tradução juramentada, tá bom? Beleza? A faculdade tem que fazer umas confirmações. Dentro da escola, a gente tem aula mais rebuscada e profunda sobre tudo isso, né? Que não vem o caso aqui. Você recebe, então, no e-mail o seu chamado Scheduling Permit, que é um número que eu vou usar para ir lá e marcar a data da minha prova. Então, beleza. Dentro de janeiro, fevereiro e março, a data vai ser o dia 22 de fevereiro. Vamos dizer assim. Então, você usa o seu número para fazer essa marcação. Beleza? Preparados agora para entrar nas provas? Preparados para entrar nas provas? Vamos lá. Por que essa importância toda para o Step 1, Rafael?
Porque, estatisticamente, quem passa no Step 1 vira médico nos Estados Unidos. Então, você quer dizer, Rafael, que diante dos processos que você tem que passar para ser médico nos Estados Unidos e das etapas, se eu olhar como uma única etapa na minha frente, que é o Step 1, e for objetivo, olhar só para essa prova, eu vou ser médico nos Estados Unidos? Eu te garanto que sim. Porque se você ficar ansioso com outras coisas que você tem que saber ou aprender, vem cá, você não vai aprender esse processo todo de uma vez só. Você não vai lembrar de tudo e entender tudo com a profundidade que eu sei agora nesse congresso, né? Não vai. Então, o que tem que estar na sua cabeça? A decisão e a escolha de estudar para uma prova, que é o Step 1. Beleza? Porque não tem como você passar do Step 1 e falar, agora eu não vou fazer mais o Step 2, não, que você vai fazer em poucos meses, em 4 meses, e no máximo 6 meses, sendo que o pior ficou para trás. Não existe isso. Então, a barreira na sua frente que está separando você do diploma americano é uma prova. Step 1. E é por isso que a gente dá tanta importância para essa prova. O que é o Step 1? O Step 1, ele quer equalizar o ciclo básico no mundo. Ele quer, então, garantir a qualidade mínima de formação médica das ciências básicas no mundo inteiro. Afinal, os Estados Unidos é o centro do mundo e o mundo inteiro quer validar nos Estados Unidos, concorda? Então, ele tem que garantir essa qualidade básica, beleza? Como é que é a prova, então? A prova é caso clínico. São casos clínicos em que eu tenho que pensar no diagnóstico. Vamos dizer, você tem um caso assim, claro de tirotoxicose. E aí você pensa em doença de Graves disease. E aí você pensa, pô, moleza, está lendo a questão moleza. Quando você vai ver nas opções, opa, não tem Graves disease aqui. A opção certa vai ser reação de hipersensibilidade tipo 2. Aí você, what the hell is this? Por quê? Que é o conceito imunológico de um anticorpo de autoimunidade atacando o receptor de TSH e ativando ele, que é um mecanismo da doença de Graves. É isso que o STEP quer saber. Não quer te enganar, não quer exceto, não quer marca errada, né? Não existe isso. A prova é linda, clara, bem feita, e estudar para essa prova vai te levar o seu conhecimento médico realmente a outro patamar, onde você vai entender a medicina, vai entender as doenças, vai entender os processos, entender a farmacologia, a bioquímica, né? Então, é uma prova de ciclo básico. Aonde é feita essa prova? Aqui, ó, na Prometric. Exatamente assim como vocês estão vendo aqui. Esse é o layout da prova, na hora de você executar, tá? Não tem necessariamente A, B, C, D e E, pode ir até J, não tem regra. Então, o mínimo geralmente é A, B, C, D, mas pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pode ser. Então, depende, o número de opções é variável. E aqui é um lugar que você faz a prova. O que a prova cobra? 50% da prova é patologia. Mas patologia não é só patologia básica, tipo hiperplasia, hipertrofia, princípios de neoplasia, proto-oncogene, ou lâmina, ou ciclina, enfim, não é só isso. É patologia dentro dos sistemas também. Então, patologia cardiovascular, que é a parte mais legal de doenças, né? Patologia respiratória, patologia gastrointestinal, patologia endócrina, músculo esquelética, reumato, a parte de dermatologia. Então, tudo no nível... Gente, o estudante de medicina americano faz essa prova no segundo, terceiro ano de faculdade. Essa prova feita no segundo, terceiro ano de faculdade. Então, não há prova. O assunto que cobra na cardiologia não é para um cardiologista fazer. É para o estudante de medicina fazer. Então, é o nível de um estudante de medicina. Então, patologia é 50%. Fisiologia, 30%. Então, patologia e fisiologia, 80% da prova. 80% da prova. Variável, né? 70%, 80% da prova. Depois vem farmaco, bioquímica, também muito importante, tá vendo? Pode passar de 20% da prova, e aí bate o desespero. Eu estudar ciclo de Krebs de novo, glicólise, fosforilação oxidativa, não, meu Deus do céu, eu sou oftalmologista, eu sou obstetra, vou falar todas com O agora, tá, gente? Eu sou ortopedista, né? Eu sou otorrino, as especialidades com O têm mais dificuldade. Tô brincando, tá? A gente tem 100% de aprovação no Step 1, até o dia de hoje. Tomara que você que vai entrar aí na escola não seja a primeira reprovação, pelo amor de Deus. A gente não deixa você ser. Então, a prova ela quer avaliar também as competências
como, por exemplo, aqui, ó, o Medical Knowledge, Applying Foundational Science Concepts, aplicando conceitos da ciência fundamental. O Passing Score, para você passar no Step 1, é de 196. Ele não aparece para você. A gente vai mostrar a logística de prova. São 7 blocos de cerca de 40 questões. Então, cada bloco você tem 1 hora para executar. Tentei aqui no computador, na Prometric, vocês já viram. Ativei minha prova, abri o primeiro bloco de 40 questões, abre um cronômetro de 1 hora. Eu vou realizar. Acabou, o sistema me pergunta, quer ir para o próximo bloco ou quer tirar um descanso? Já não quero ir para o próximo bloco. 2 horas de prova, beleza. Vai para o próximo bloco. 1 hora para executar as 40 questões. Executa. Quer ir para o próximo bloco ou quer tirar um descanso? E assim você vai. E a gente vai te dar toda a estratégia de prova. É uma prova longa, 7 blocos, mais 1 hora para você gerir de descanso entre eles, dá aí um total de 8 horas. Beleza? Isso daqui, olha só, não adianta multiplicar 40 por 7, se você já está fazendo isso, para saber quanto que 196 é. Porque as questões têm pesos diferentes, tá bom? As questões têm pesos diferentes. Isso corresponde a 60% da prova, tá? E olha lá, os first takers, as pessoas que fazem a prova pela primeira vez, elas tinham, antes de passar para pass ou fail, 82% de aprovação no mundo. A taxa de aprovação no mundo, com toda a sua heterogeneidade, 82%. Rafael, como que pode uma prova difícil ter uma aprovação tão alta no mundo inteiro? Eu te explico. Você marca quando quer. Se chegar, você tem simulados oficiais que são absolutamente fidedignos com o seu resultado. Se chegar perto da prova, você pode adiar. Então, a probabilidade de você ir para a prova e não passar, porque provavelmente você cometeu algum erro de planejamento. Só isso. Então, quando passou a pass ou fail, caiu a taxa de aprovação para 74%, que é a taxa de aprovação atual. Por quê? Porque a prova ficou mais difícil? Não. Não é porque a prova ficou mais difícil. Porque antes aparecia a sua nota. Aí você queria o quê? Estudar para tirar a nota alta. Agora que não aparece, você quer estudar para passar. Aí acaba tendo mais reprovação. Isso é inaceitável dentro da RD Medicina. Você vai estudar para tirar a nota alta. Por quê? Porque você vai garantir o seu pass e vai garantir uma nota boa no Step 2. Lembra que eu falei que é uma continuidade, Step 1 e Step 2? Se repete muita matéria? Então, o preparo para o Step 1 é muito precioso, porque ele te tira do zero e te faz ir para 70% do processo, que é isso que eu considero o Step 1, 70% do processo, e ele te dá a base necessária para brincar no Step 2. Então, não é para brincar aqui. Só que, dentro da RD, como eu já falei, não é 74% não, é 100%. Beleza? Então, 7 blocos de 40 questões, 60 minutos de intervalo. Como estudar para a prova? RD Medicine e assinar um banco de questões chamado UWorld, que a gente tem vínculo com eles, desconto, né? Para aumentar o número de questões realizadas. Rafael, a gente não discute questão com vocês? Vocês não têm um banco de questões? Não tem revisão espaçada aos sábados, discutindo questões? Sim. Quanto mais questões, melhor. Por isso, a gente adiciona o UWorld também. Tá? Como estudar para o Step 1? Como que eu vou passar no Step 1 se eu já esqueci o ciclo básico? Está feito para você, pessoal. Está desenhado para você. Então, estudo ativo dentro das aulas, resumos antes e depois de cada aula, obrigatoriamente, cronograma diário de estudos, questões ao vivo em português 1 vez por semana, revisão espaçada, que revisa há 2 semanas atrás, aos sábados, gravada, dicas de prova bilíngues embaixo de cada aula. Aqui está um pouco do nosso banco de questões. Não sei se dá para ver aqui, vou até entrar aqui no site da RD, vocês conseguem ver mais. A gente tem aqui no nosso site uma parte que é só do Video QBank. Você consegue ver que você faz a questão em inglês, todas as questões originais da RD Medicine, e você a converte em português em tempo real. Então, se te faltou um vocabulário, uma palavra, em um clique, você pega e volta para o inglês e português em tempo real, tá? E você tem a explicação, é o único primeiro Video QBank, Video Question Bank para o USMLE do mundo. É esse aqui que vocês terão acesso. E cada comentáriozinho também tem 2 versões para você. Por quê? Porque eu sofri com inglês. Então você não vai sofrer. Você vai fazer um estudo bilíngue para que, ao longo do seu preparo, crescimento de matéria, você também aprenda inglês. Paulatinamente, paralelamente. E não, vou aprender inglês para depois aprender a estudar para o processo. Acabou, passou.
tá? Passou a sua decisão, passou a sua animação de validar. Então, aqui, ó, questões nas duas versões, beleza? Então, isso faz parte do nosso estudo, do seu estudo. Flashcards com inteligência artificial que aprende o seu perfil, área de estudo focado, de revisão, área de revisão de imagens que já caíram nas provas, nos simulados oficiais. Tá ali para vocês, tá? Sistema próprio da RD Medicine também. E uma coisa que você talvez vá achar loucura, não conhece, que é gigante nos Estados Unidos, na educação médica americana, mas que na educação médica brasileira nós estamos trazendo para o Brasil, da RD Medicine, né? Que é o estudo por memorização visual, tá? É o estudo por memorização visual. O que é isso aqui? Nossa, isso aqui eu não sei o que é, cena doida. O que é isso? Esse é um desenho original da RD Medicine. Isso representa a Neisseria gonorrhea. Sério, Rafael? Sério. Você tem uma legenda bilíngue explicando para você o que cada detalhe dessa imagem significa ou representa em cada detalhe da Neisseria. Por que isso é necessário? Porque microbiologia é uma matéria grande no Step 1 e que cobra todos os detalhes de cada bactéria. Quando você está na 10ª bactéria, você está ok. Mas quando você está na 100ª, você já embolou tudo. Só que isso aqui faz essa matéria ficar mole. Você torce para vir matéria de questão de microbiologia. Torce, porque fica fácil. Por quê? Porque quando a prova te cobrar um dado da Neisseria, você vai lembrar o que imediatamente? Da seno. Aí você vai lembrar que ela é um diplococo, né, gram negativo. Você vai lembrar vários outros detalhes aqui, inclusive de doenças que elas causam, né, por causa de detalhes na imagem, tá? Você vai lembrar que ela causa artrite. Você vai lembrar que ela vive dentro dos neutrófilos polimorfonucleares. Você vai lembrar que ela pode causar Fitzhugh-Curtis Syndrome. Você vai lembrar várias coisas. Eu nem estudei esse card aqui, mas você vai lembrar várias coisas por causa da imagem. Isso a RD fornece para você também. E é uma tecnologia usada muito nos Estados Unidos. Beleza? Step 2. Vamos ao Step 2. USMLE Step 2, Clinical Knowledge. CK. O nome já diz. Ciência clínica. Conhecimento clínico. Prova mais clínica, mais prazerosa e mais rápida de estudar. Quanto tempo eu demoro para passar no Step 1 e no Step 2? Isso é muito particular. Você marca a prova quando você quiser. Eu tenho aluno que fez tudo em 8 meses. Tudo. Né? Mas é um louco, né? É super dedicado e tudo mais. Agora, quanto tempo, geralmente? Geralmente, 9 meses para o Step 1. 9 a 12 meses. Rafael, eu vou passar numa prova que cai bioquímica, microbiologia, fisiologia, farmácia, em 9 meses? Estratégia. Estudo ativo dentro das aulas, muita questão, flashcards, memorização visual, estratégia. Direto ao ponto. O que mais cai na prova? Eu não estou aqui para te... Eu sou professor de cardiologia do Step 1. Não estou aqui para te ensinar cardiologia. Estou aqui para te ensinar a passar na prova. Não estou aqui para te ensinar pneumologia, que eu também dou aula no Step 1. Estou aqui para te passar na prova. Entendeu? Então, é assim que a gente consegue fazer em 9 meses. Rafael, mas eu sou muito busy. 9 meses não vai dar para mim. Dilui. Faz no seu tempo. É melhor você fazer em 1 ano e meio, é melhor você fazer em 2 anos do que não fazer, concorda? Eu tinha um aluno que acabou de ser aprovado agora, cara super busy. Ele tinha uma rotina pegadíssima. Ele só tinha 2 horas por dia. E demorou 1 ano e meio, acabou, passou do Step 1, botou para trás, botou na mala, botou na conta. Entendeu? Então é isso, cara. Step 2, 4 meses. Pessoal, americano faz essa prova em 8 semanas. Nós temos alunas agora que acabaram de passar no Step 2 em 10 semanas. Só que o normal, 4 meses. 4 a 6 meses. E o que cai? Cai mais, assim, parecido com a nossa prova de residência no Brasil. Clínica, né? Medicine, cirurgia, pediatria, GO, psiquiatria, bioestatística. Então, uma prova mais prazerosa de estudar, enquanto o Step 1 não vai cobrar manejo, próximo passo, que exame pedir, passo no tratamento, aqui já cobra isso. Então, já tem mais a ver com a prática até. Como eu falei, tem até meta-análise nos Estados Unidos que comprova que o score do Step 1, o resultado do Step 1, tem um maior efeito, tá? Com um p-value menor do que 0,001, para predizer o sucesso no Step 2. Por isso que eu falo, o centro, a concentração, é no Step 1. E aí o Step 2 vai fluir mais naturalmente. Tem um bloco a mais, não me pergunte por que resolveram botar um bloco a mais, não contentados em o Step 1 ter 7 blocos, 8 horas de prova, aqui tem 8 blocos,
9 horas de prova, né? Com os mesmos 60 minutos de intervalo para gerir. O passing score é 214, mas que também equivale a 60% da prova, assim como o Step 1. E aí, passamos as provas médicas. Já foi o Step 1, já foi o Step 2. Agora vamos para a provinha de inglês. Sabe quanto tempo você demora se preparando essa prova de inglês? 4 semanas. No máximo 8 semanas. No máximo. Rafael, não falo nada de inglês. Como é que eu vou demorar 4 semanas? Meu amigo, você já passou no Step 1 nessa fase, você chegar nessa prova. Você já passou no Step 2, você está estudando inglês com a gente, inglês médio com a gente. Então, quando você chega, você não é o você de agora. Você é o você que já passou no Step 1 e 2. Tá? E a prova testa aí as 4 competências do inglês: listening, reading, writing, speaking. Aqui alguns recursos que eu indico, né? No próprio site do OIT tem algum material de graça lá, que você pode usar. Aqui alguns podcasts, todos são com o accent britânico, com o sotaque britânico, porque o OIT é a mesma prova, já usada na validação na Inglaterra há muitos anos, na Austrália também. Então, todo o listening dele, toda a prova, é com o sotaque britânico. E para você, para mim, que se preparam mais com o sotaque americano, tem dificuldade um pouco no listening do sotaque britânico, tá? Depois de um tempo nos Estados Unidos, você aprende o sotaque árabe, o sotaque, né, mexicano, o sotaque brasileiro, o sotaque de todo mundo, né? Então não faz muita diferença, mas no início faz diferença. Então por isso que eu indiquei os podcasts com sotaque britânico. E aqui é o cursinho super barato, chama E2 Language, E2 Language. No YouTube tem vários materiais de graça deles também, para você se preparar para o OIT. E, obviamente, a nossa escola de inglês, que você tem direito dentro da Escola RD Medicine, o English MD. Nós não oferecemos um curso para o OIT, mas muita prática de inglês e prática específica do speaking do OIT também. Beleza? Diploma validado. A partir de agora, o diploma de vocês está validado.